a todos e a todas. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos, e vou fazer essa breve abertura, depois a gente tem um segundo momento e começamos os painéis. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito, né, a parceria com o Museu do Amanhã, e, nesse sentido, eu queria convidar amigo e parceiro Ricardo Piquet, diretor-geral do IDG e do Museu do Amanhã, para dar boas-vindas a todos nós. Por favor, Ricardo. Pessoal, bom dia a todas e a todos. É um prazer enorme recebê-los aqui. É uma honra para o Museu do Amanhã receber o seminário do Ethos no Rio de Janeiro. Cumprimentar meu amigo parceiro de algumas décadas aqui, o Caio, nessa luta aqui de poder levar esse discurso e buscar essas práticas, as melhores práticas, que lá atrás a gente já falava, né, Caio? Responsabilidade social corporativa, investimento social privado, hoje ESG, e mudam-se as letrinhas, mas nem sempre mudam as práticas, né? Então, nós estamos, desde essa época, falando sobre isso. O Museu do Amanhã é um museu de ciência, um museu de ciência aplicada, que incorpora essa luta de poder discutir aqui, abrir essa casa, abrir esse espaço de ciência para o diálogo, para conversas com todos os lados, para que a gente possa discutir aqui sobre que amanhã queremos. Conceitualmente, o amanhã, que leva o nome desse museu, o amanhã é um futuro próximo, que as pessoas podem sonhar, desejar, lutar por eles, mas atuar hoje. E a nossa frase filosófica, que usamos bastante aqui, é que o amanhã é hoje, e hoje é o momento de agir, para que a gente construa os amanhãs que nós desejamos. Esse Museu de Ciência, que já agora no começo do ano, do próximo ano, vai receber 7 milhões de visitantes. Completamos agora em dezembro 9 anos de operação, com muita dificuldade, como tudo na cultura, na ciência desse nosso país, mas com muita alegria a gente abre aqui as portas para discutir como a gente convive com a natureza, a relação da sustentabilidade e como nós convivemos entre nós. E que hoje, segundo o nosso curador, Fábio Scarano, é tudo uma coisa só. A sustentabilidade é a relação com a natureza, a sustentabilidade é a relação entre nós como parte dessa biodiversidade. Então, esse espaço aqui é um espaço que se propõe não só apresentar as grandes exposições, as exposições de longa, aliás, convido todos vocês aqui que durante o dia, ou quem não puder, voltar ao museu para visitar o museu, quem não o fez, e poder entender um pouco da missão ou das mensagens que nós queremos traduzir aqui nessa exposição de longa, nas exposições temporárias, nos debates, nos seminários, nos encontros como esse aqui. A gente sempre traz uma mensagem de muito esperançar. Segundo Paulo Freire, esperançar é aquela proatividade em pensar positivamente na mudança e usufruir dessa mudança. As discussões aqui são para isso. A gente sempre traz o nosso desejo de que cada pessoa que possa, dentro do seu poder de influenciar a sociedade, no seu campo de atuação, seja ele qual for, se propõe a ser um grande ancestral amanhã, ou melhor, depois de amanhã, de maneira que a gente possa atuar hoje e poder contribuir com melhores dias para todos e todas. Então, tenham todos aqui bons debates, bons insights, desejamos sucesso nesse encontro e contem conosco aqui. E, Caio, conte hoje e sempre conosco. Muito obrigado, bom dia. Bom, gente, eu queria, na sequência, agradecer novamente essa parceria. Acho que a gente pode reforçá-la e reiterá-la, especialmente aqui no Rio de Janeiro. É muito especial para nós voltarmos ao Rio de Janeiro esse ano,
nesse formato que a gente está fazendo esse encontro, Conexões Ethos, e ele tem um objetivo muito claro, é de poder trazer para o debate, para as reflexões, os temas e as dimensões desafiadoras da estratégia ESG, da sustentabilidade, da responsabilidade social empresarial, do ponto de vista das práticas efetivas das empresas. Portanto, nós vamos ter aqui, ao longo do dia, situações, questões, temas a serem debatidos do ponto de vista conceitual, do ponto de vista estrutural, digamos assim, mas também ouvir e avaliar as práticas e a efetividade que as empresas estão implementando, da forma como as empresas estão implementando, de fato, esses compromissos e essas agendas. Então, é uma forma nova que a gente está buscando e estamos começando aqui pelo Rio de Janeiro. Agradeço também aos nossos patrocinadores que confiam e apoiam o Ethos nessa jornada e que viabilizam esse momento, né? E queria aqui citá-los. Agradeço os nossos parceiros patrocinadores, a Facility, Iconic, Museu do Amanhã, claro, Novelis, PwC, Raizen e Rio Ônibus, Sistema Rio Ônibus. Recebemos também um vídeo de uma mensagem de Eunice Lima, que é a diretora de Comunicação e Relações Governamentais da Novelis, especialmente para esse momento que a gente está passando aqui. Vamos ver o vídeo. Olá, é um prazer estar com vocês para uma reflexão sobre a agenda ESG, um tema totalmente alinhado com o propósito da Novelis, que é Juntos Criamos um Mundo Sustentável. A Novelis é líder na produção de laminados de alumínio e a maior recicladora de latas de alumínio do mundo. Temos um modelo de negócio referência em economia circular. Somos responsáveis por reciclar cerca de 31 bilhões de latinhas anualmente. Assim, contribuímos com o sucesso da reciclagem da lata de alumínio no Brasil, que hoje gira em torno de 100%. A reciclagem reduz em 95% a emissão de gás de efeito estufa e em 95% o consumo de energia quando comparado com a produção do alumínio a partir do minério. A reciclagem da latinha é fonte de renda e inclusão social para mais de 800 mil pessoas. Por isso, nós mantemos um forte compromisso de capacitação e desenvolvimento de cooperativas. E também, como forma de reduzir as desigualdades sociais, fomentamos a diversidade e inclusão dentro e fora da Novelis. Destacamos também a importância de uma atuação pautada por uma cultura corporativa da mais elevada integridade. Finalizo parabenizando o Ethos pela iniciativa e desejando um bom evento a todos. Obrigado pela mensagem. Acho que tem bastante relação com o que a gente vai agora, ao longo do dia, debater e refletir. Antes da gente passar para os painéis, eu queria fazer uma breve reflexão com vocês para trazer a forma como o Ethos, o Instituto Ethos, está vendo a agenda da estratégia ESG e como é que a gente vai desenvolver o que a gente está, nesse momento, construindo como referência, né? E acho que aqui, ao longo dos painéis, a gente vai poder também perceber se essa referência está se construindo de uma maneira concreta. A primeira questão que me parece importante é que a gente vai ouvir aqui, em alguns momentos, ESG e ASG. É igual? É. Nós só fizemos aí uma tradução do E para o A, né? Environment para ambiente. Mas é mais do que isso. Essa é a primeira consideração importante para a gente fazer com relação ao que é a estratégia ESG do ponto de vista da gestão responsável das empresas. Nós temos dito claramente de que os dilemas, as dificuldades, os gargalos, os desafios colocados para o setor empresarial para implementar uma estratégia como essa, ou seja, atuar de uma maneira estratégica do ponto de vista dos negócios, nas dimensões
sociais, dimensões ambientais, dimensões de governança, são muito particulares da realidade do Brasil. Esse conceito foi construído fora, do ponto de vista, inclusive, estimulado pelos investidores, pelos acionistas das empresas, num foco muito preciso de buscar reduzir riscos dos seus investimentos. Portanto, os riscos socioambientais, os riscos de governança, de integridade, seriam mitigados por práticas e por medidas para garantir o processo de investimento e, de alguma forma, de resultados financeiros das empresas. Entretanto, nós temos necessidade de olhar de uma forma como uma oportunidade, ou seja, um processo diferente desse, um processo ativo, um processo antecipatório, um processo que possa ser, de fato, o exercício da responsabilidade social das empresas, promovendo impactos positivos na agenda socioambiental e estruturando mecanismos de governança que sejam capazes de dar transparência e de promover uma integridade plena na relação da empresa com todos as suas partes interessadas e seus públicos interessados. Então, para nós trocarmos o E pelo A, não é simplesmente uma tradução do inglês para o português, é mais do que isso. É fazer com que a gente tropicalize, traga os desafios efetivos para o Brasil. E talvez a gente está afirmando aqui que entendemos que o principal desafio que está colocado nessa agenda ASG, que nós vamos entender aqui um pouquinho mais para frente, a necessidade da sua atuação sistêmica e transversal, é o enfrentamento das desigualdades. As empresas têm um papel nesse processo do enfrentamento das desigualdades extremamente importante. O Brasil continua sendo um país que está entre as 10 nações mais desiguais do mundo, apesar de ter a 8ª economia. Portanto, não é por falta de recursos que a gente está nessa situação. São opções que temos feito ao longo dos anos, inclusive opções que o setor privado tem feito, de ampliar a distância entre pobres e ricos, entre regiões desenvolvidas e não desenvolvidas, a dificuldade de promover a inclusão, a equidade, a diversidade no local de trabalho, a garantia de trabalho decente e o impacto socioambiental que tem sido produzido permanentemente. A gente acabou de ver uma empresa que está trabalhando com 2 agendas, uma agenda de reduzir resíduos e uma agenda de inclusão. Eu acho que esse caminho é um caminho que dá, de alguma forma, materialidade e consistência a essa relação entre as 2 questões. Agora, como é que a gente está pensando em fazer isso a partir de 2025? Já agora, mas em 2025 se manifesta de uma maneira muito mais concreta. O que vai acontecer em 2025 de realmente importante no Brasil do ponto de vista dessa nossa agenda aqui? Dessas questões que envolvem as dimensões sociais, ambientais e de governança das organizações e do setor privado. A COP. Lembrando que a COP, ou seja, a Conferência dos Países Membros de uma determinada convenção, nós vamos ter a COP do Clima, a 30ª COP do Clima, nós temos uma oportunidade muito grande de poder demonstrar essa transversalidade e esse processo sistêmico de enfrentar essas dimensões que não podem ficar em caixinhas. Portanto, já estamos dizendo uma coisa e reafirmando, Piquet, uma coisa muito importante. O Esquenta COP que vocês têm feito tem trazido temas nessa direção. A COP 30 no Brasil não é só clima, não é só sobre o meio ambiente. É sobre o meio ambiente, direitos humanos, direitos dos povos tradicionais, direitos a um trabalho decente, direitos à possibilidade de moradia, de educação, de saúde. Ou seja, nós não podemos pensar no enfrentamento da emergência do clima e as soluções que vamos buscar para isso, seja reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, sejam promovendo adaptações, sem, ao mesmo tempo, dar conta desses desafios fundamentais. Porque, senão, nós vamos ter a possibilidade de fazer uma transição energética, por exemplo.
sairmos aos poucos dos combustíveis fósseis. Mas será que a gente vai conseguir incluir todos dentro desse processo de transição? Acho que é necessário. É necessário pautar isso desde já. Então, ao longo do ano de 2025, e a gente quer convidar as empresas e as organizações presentes aqui para essa jornada, nós queremos construir um processo onde fique bastante claro, evidente, de que novas práticas terão que ser desenvolvidas nas empresas, no mercado, na sociedade, para que a gente possa chegar próximo de uma situação onde, além da pauta concreta, tecnológica, necessária de redução do aquecimento global, de enfrentamento do aquecimento global, como vocês sabem, a gente já está muito próximo daquele númerozinho bastante crítico, que é um aquecimento médio de 1,5 grau. Se a gente chegar nesse nível de aquecimento, nós vamos ter prejuízos enormes da biodiversidade, prejuízos enormes do ponto de vista econômico, impactos muito grandes sobre exatamente as questões que nos parecem tão centrais e estratégicas para serem enfrentadas, como as desigualdades. Portanto, é necessário, sim, conseguir reduzir esse processo, desacelerar esse processo. Entretanto, é necessário também, ao mesmo tempo, conseguir garantir direitos a todos, a todas, com relação às políticas públicas, sociais, saúde, educação, etc. Então, essa jornada de 25 que a gente está propondo é construir um posicionamento efetivo do setor empresarial. E aí eu vou usar como exemplo 2009. Bom, 2009, provavelmente, muitos de vocês estavam numa fase de estudo muito inicial. Mas 2009 foi um ano muito importante nesse assunto do clima, porque aconteceu a COP de Copenhague, a 15ª COP, COP 15. E nessa COP havia um compromisso dos países com duas questões. A primeira delas era que cada país depositasse nessa reunião e declarasse as suas metas voluntárias de redução de gases de efeito estufa. E vejam, a governança do processo das convenções é bastante delicado, porque sabemos que o problema é grave, que todos precisam atuar, mas a gente tem ainda as declarações são voluntárias, né, e não mandatórias. Aliás, esse é um assunto que vai ser tratado na COP30, com certeza. E o Brasil, naquele momento, era o segundo governo do presidente Lula, naquele momento estava muito dividido com relação, o Brasil vai ou não declarar qual é a meta de redução de gases de efeito estufa voluntária que o país quer fazer, um percentual relativo às emissões do ano de 2005. Havia movimentos ambientalistas, movimentos da sociedade civil, organizações, defendendo que sim, era necessário depositar, declarar e, portanto, ao estabelecer uma meta, ter políticas que acompanhassem e que pudessem efetivamente implementar essa meta. E outros setores que não, achavam que o Brasil não deveria assumir compromissos, na medida que os outros países também não iam assumir, ninguém tinha certeza absolutamente de nada, mas que não deveria assumir compromissos e que, portanto, a nossa questão ainda era pequena perto dos países desenvolvidos do ponto de vista da redução dos gases de efeito estufa. Nem consideravam de uma maneira séria de que a principal fonte da nossa contribuição para o aquecimento global vem dos desmatamentos dos nossos biomas, especialmente da Amazônia. E nós, no Ethos, resolvemos, com um grupo de empresas bastante significativo, grandes empresas, inclusive extremamente intensivas em carbono, a construir um processo de discussão de que, primeiro, partimos da premissa de que, sim, é necessário nos posicionar. É necessário declarar uma meta para que isso nos ajude a construir políticas para que a gente contribua de maneira efetiva para a redução dos gases de efeito estufa propostos pela própria Convenção das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Clima. E isso fez a diferença, porque até então o governo também estava dividido, não tinha uma posição clara com relação a essa
desse desafio colocado pela COP de Copenhague. E, por fim, um posicionamento, uma carta pública, um compromisso público de um grupo de empresas bastante significativo, trouxe apoio às demandas que a sociedade já estava fazendo e, portanto, trouxe, de alguma forma, apoio ao posicionamento do Brasil em Copenhague. E o Brasil é o primeiro país a depositar uma meta voluntária em uma convenção, em uma reunião da COP. 34% com relação ao que tinha emitido em 2005. E, imediatamente, isso gerou a necessidade de se editar uma política nacional de mudanças do clima. A nossa política nacional de mudança do clima foi criada a partir desse processo. Em janeiro, ela já estava tramitando no Congresso, foi rapidamente aprovada. Portanto, o que a gente experimentou em 2009, que foi uma mobilização empresarial bastante significativa, que se somou a uma mobilização da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos movimentos ambientalistas, das comunidades e povos tradicionais, que viam como uma necessidade concreta reduzir com metas as nossas emissões, de que a gente possa, de alguma forma, utilizar esse exemplo, esse processo, para agora, em 2025, também construir esse caminho. Construir um caminho onde o segmento empresarial, o setor privado, possa estar contribuindo de forma efetiva com as pautas, as demandas da sociedade com relação a duas questões fundamentais que vão ser colocadas na COP30. De novo, aliás, em 2009, eu falei que tinham 2 pontos, né? O segundo ponto era a discussão e a decisão do financiamento global necessário para a transição para uma economia de baixo carbono, para uma economia menos intensiva em carbono, que se reduza as emissões. E aí se tinha um número mágico. Os países desenvolvidos, os países do Norte, os países que, ao longo dos 2 séculos, foram aqueles que mais contribuíram para a construção desse pacote terrível, né, de acúmulo de gases de efeito de estufa no planeta, iriam desembolsar $100 milhões todo ano para financiar os países em desenvolvimento a implementar suas políticas também na mesma direção. Isso nunca aconteceu. Acho que nós não temos $1 nessa história ao longo desses anos, desde 2009 até hoje, vinculados a esse acordo, a esse compromisso. Então, financiamento será, agora em Baku, na 29ª Conferência das Partes de Clima, um assunto, e será no Brasil também um assunto importante. É necessário a contribuição muito maior dos países que mais poluíram ao longo da história, no seu desenvolvimento industrial, no seu crescimento econômico, etc., para poder compensar a necessidade que os países em desenvolvimento têm de poder dar esse passo necessário para a transição e para a transformação ecológica sem recursos, sem os quais, sem recursos, seria impossível. E não tem recursos exclusivamente aqui. E o segundo, que é uma questão muito importante, é essa contribuição de que as práticas das empresas possam ser, de fato, transversalizadas e sistemicamente entendidas como, ao mesmo tempo que reduz as suas emissões, ao mesmo tempo que tem processos tecnológicos e inovação nesse caminho. A gente acabou de escutar um exemplo aqui da Novelis, que também está nesse campo. Ela também seja capaz de ter mais transparência, uma maior integridade na relação público-privada e com a sociedade, e que ela possa estar contribuindo com o combate às desigualdades, a redução das desigualdades. Então, nós estamos aqui desafiados, acho que a gente vai ver hoje 3 painéis que vão trazer temas dessa estratégia e dessas dimensões ASG, social, ambiental e governança. Cada um deles vai focar de uma maneira mais concreta em uma dessas dimensões. Mas, ao mesmo tempo, o nosso esforço aqui no debate, na discussão e na reflexão ao ouvir a experiência, tentar buscar qual é a sua relação com as outras dimensões e como é que isso pode ser implementado por novas práticas empresariais.
Tem um tema muito concreto, muito interessante, com relação à redução das desigualdades do ponto de vista dessa estratégia ESG, que é a possibilidade, a capacidade e a governança que as empresas têm, elas próprias, de promover a redução das desigualdades sociais, raciais e de gênero, ao promover a equidade, a inclusão e a diversidade no mundo do trabalho, no seu local de trabalho, na sua empresa, né? E a gente tem um movimento importante acontecendo em torno dessas agendas. Eu chamo a atenção e sugiro que vocês procurem na internet a nossa última pesquisa sobre o perfil social, racial e de gênero das 1.100 maiores empresas do Brasil, para olhar um pouco como é que estão essas questões dentro dessas empresas. A gente já evoluiu alguma coisa, mas há desafios muito grandes ainda a serem implementados. Nós ainda temos uma baixíssima presença de mulheres na alta direção das empresas. Nós temos uma baixíssima presença de mulheres e de pessoas negras nos conselhos de administração das empresas de capital aberto. E nós temos uma dificuldade enorme de progressão dentro das empresas das pessoas negras e das mulheres. Então, isso é algo que, se a gente conseguir mudar, se a gente conseguir virar a chave desse processo, terá uma contribuição inestimável das empresas na redução das desigualdades. Elas estão estabelecidas socialmente, nós temos essa situação no mercado de trabalho, mas é necessário a gente poder ter a capacidade de, ao ter esse diagnóstico, fazer com que ele seja uma ferramenta de mudança. Vocês sabem que o ano passado, só para entrar nesse tema um pouco mais, o ano passado passou a vigorar uma lei que talvez não precisasse existir, né? Mas a gente precisa de leis, da igualdade salarial entre mulheres e homens. Não é um processo natural que poderia acontecer, portanto, é necessário essa indução da legislação, né? Essa mudança de rumo a partir de uma lei. E os dados apontam ainda que há uma diferença. O DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Sociais e Econômicos, ele já fez pesquisas sobre a diferença salarial entre mulheres e homens, entre mulheres negras, mulheres brancas, mulheres negras, homens brancos, negros e mulheres e homens brancos, e tem dados absolutamente impressionantes, né? Você tem na região metropolitana, nas grandes regiões metropolitanas de Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, uma diferença que chega a ser 60% do valor. Ou seja, uma mulher negra trabalhando na mesma situação, no mesmo cargo, com as mesmas tarefas de um homem branco, recebe 60% a menos do que o salário desse homem. Então, por que eu estou trazendo isso? Para reforçar, né? Essa é uma questão importante, porque se a gente conseguir avançar na redução das desigualdades nesse campo, nós vamos poder reduzir a vulnerabilidade econômica e social de um conjunto enorme de trabalhadoras e trabalhadoras, que são as pessoas que hoje têm maior risco nos eventos climáticos extremos. Onde exatamente aconteceram os piores impactos, ou os maiores impactos das enchentes do Rio Grande do Sul? Nos locais de moradia e de trabalho das pessoas mais vulneráveis, nas periferias da cidade, nos bairros onde não existe saneamento básico, as moradias não estão adequadas, enfim, não vou aqui listar as questões. Portanto, se a gente conseguir fazer uma mudança, trazendo equidade e um salário digno, e um trabalho decente, e um salário justo, que seja, essa lei está nos colocando como uma necessidade ou uma obrigação, as empresas estarão contribuindo para reduzir a vulnerabilidade frente aos extremos climáticos que a população vive. Mas
Caio, não é todo mundo, né? Não, mas é uma parte importantíssima. São as pessoas que estão no mercado de trabalho. Hoje tem um dado importante, que há mais de 20 anos, alguma coisa assim, que a gente não tem uma situação tão baixa de desemprego no Brasil. 6,4% é a taxa de desemprego que foi apurada no último trimestre. Isso significa que tem muita gente trabalhando e há uma inclusão no mercado de trabalho. Mas essa inclusão não é uma inclusão justa, com equidade e que garanta as diferenças e a diversidade, trazendo a equidade salarial, a remuneração e as oportunidades para todos. Eu estou fazendo um exemplo onde essa relação, né, essa transversalidade entre trabalho decente, trabalho digno, salário justo, remuneração justa e a emergência climática. Né? Eu acho que é uma relação muito clara. E a última, para terminar um pouco esse momento aqui, para a gente entrar nos painéis, é pensar na governança, na integridade, como algo que possa ser como uma prática na gestão das empresas que traga controle, acompanhamento e implementação das suas políticas socioambientais com efetividade. Vocês acreditam que, quer dizer, uma empresa que tenha mecanismos de compliance, uma palavra meio estranha às vezes, mas mecanismos de controle e para a conformidade das suas práticas, do seu funcionamento, com relação à legislação no primeiro momento, mas também que seja capaz de prevenir, investigar, mitigar situações de fraude e de corrupção. Isso é bastante importante, sem dúvida. Entretanto, esse mecanismo pode ser utilizado para outros processos. Por exemplo, os impactos socioambientais que as empresas têm provocado. Quer dizer, é legal uma empresa ter... Vocês conhecem o programa Proética, né? É um selo que a CGU, a Controladoria Geral da União, confere a uma empresa pela qualidade dos seus mecanismos de integridade, governança, transparência, na prevenção e combate à fraude e à corrupção. Então, a gente pode ter lá, hoje a gente tem, acho que umas 90 empresas, ou 100 empresas que têm esse reconhecimento, esse selo de qualidade. Faria sentido se essa empresa estivesse, por exemplo, na lista suja do trabalho escravo, ou no cadastro de empresas embargadas pelo IBAMA por crimes ambientais? Porque, ao olhar exclusivamente para o mecanismo e para a análise do mecanismo de integridade, nós não estamos abrindo o campo para poder pensar como é que esse mecanismo também controla, monitora, investiga e corrige os desvios que a empresa pode estar tendo nas suas práticas socioambientais. E a gente está chamando isso de uma responsabilidade social das empresas na implementação de uma integridade socioambiental. Nós estamos tentando, o esforço é de trazer uma leitura sistêmica dessas três dimensões, não são caixinhas isoladas, elas precisam ser olhadas dessa forma, porque somente dessa forma ela vai ter efetividade. E, ao fazer esse caminho, certamente ela precisará estar como definida em instâncias mais estratégicas da organização e da empresa. Precisa estar na estratégia de negócios, na estratégia corporativa, e precisa ter a liderança fazendo todo o processo de gestão, de patrocínio dessa iniciativa dentro das empresas. Nós não podemos pensar que é algo anexo. Olha, a gente tem aqui algumas coisas a gente faz pela sustentabilidade, outras a gente não interessa. Né? Não, estamos aqui fazendo uma defesa clara de que a sustentabilidade, a gestão socialmente responsável e as capacidades que as empresas têm de atuar nessa realidade, elas necessariamente têm uma transversalidade entre essas três dimensões, elas precisam ser enxergadas dessa forma, porque é dessa forma que a gente pode avançar nos dois grandes desafios que a gente tem hoje para todos nós, para a sociedade. Enfrentar
e nos adaptar à emergência climática, porque tem algumas coisas que nós não vamos mais conseguir impedir, nós vamos ter que nos adaptar a elas e combater as desigualdades. Quer dizer, esses dois focos bastante claros precisam estar sendo debatidos e serem motivo para acordos e para discussões e para decisões dos países que estiverem agora em novembro de 2025 reunidos em Belém na COP30. Nós não podemos deixar que a dimensão da COP seja exclusivamente, é fundamental, seja exclusivamente um olhar sobre as práticas necessárias para a redução dos gases de efeito estufa e, portanto, absolutamente focadas em clima. É mais do que isso. Eu queria terminar esperando que agora os nossos painéis, tenho certeza que isso vai acontecer, vão demonstrar que nós estamos com potencial para esse caminho. Nós fizemos uma distribuição de foco sobre as três dimensões, mas o exercício aqui é olhar como é que elas se encontram de maneira sistêmica e transversalizada para que sejam práticas efetivas na contribuição das empresas para um país e uma sociedade mais justa, mais ética e mais sustentável. Obrigado. E eu queria chamar a Rita Teixeira, minha colega, gestora de relacionamento e captação do Ethos, que vai mediar o primeiro painel que a gente vai ter. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rita Teixeira, como o Caio acabou de apresentar. Agora a gente vai começar aqui a primeira roda aqui de diálogos com foco no eixo ambiental. Eu gostaria de convidar ao palco a Roberta Teixeira, diretora de Tecnologia e Sustentabilidade na Iconic, e a Gisélia Pontes, diretora comercial da Naturgy. Obrigada, Roberta. Gisélia, como a gente está sendo filmado, depois a gente vai colocar no YouTube, eu queria me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de 1,73 m, cabelos médios, com mechas loiras. Estou vestindo uma saia preta, sapatilha preta e uma blusa branca. Não sou palmeirense, tá? Com as coisas verdes aqui. Enfim, e aí é com muito prazer aqui que a gente começa essa rodada. É importante dizer que, na visão do Ethos, a gente tem trabalhado um olhar cada vez mais transversal, né, das agendas, e a gente não pode pensar somente em caixas isoladas. Também é de suma importância uma atuação empresarial que fortaleça a democracia, como o Caio já comentou anteriormente, suporte ações concretas pela mitigação do aquecimento global e atue para a redução das desigualdades. Então, eu queria agradecer tanto Roberta como Gisélia. E antes de você começar a sua apresentação, Roberta, eu gostaria que você se autodescrevesse e começasse a sua apresentação. Nesse primeiro momento, você tem 20 minutos, tá? E aí, por favor, fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, vou começar minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelo castanho claro, estou usando óculos, uma blusa clara, jaquetinha clara e uma calça bege. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, Rita? Acho que a participação aqui nesse evento para a gente é muito bacana, a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa jornada, né? Num painel também bacana aqui só de mulheres, eu fico bastante feliz de ver, pegando um pouco o gancho aqui da fala do Caio. Então, acho que
a gente começa a ver mais mulheres falando sobre temas super relevantes e estratégicos, não só para a evolução, né, global, mas também dentro das companhias. Eu não sei se, para começar a minha apresentação, é melhor eu ficar ali, porque a gente vai projetar os slides. Eu prefiro ficar em pé, que aí eu consigo falar com o público, e depois eu sento aqui para assistir a da Gisele. Pode ser? Melhor, sim. Tá ótimo. Bom, pessoal, primeiramente eu queria pedir a permissão para vocês de apresentar a Iconic. Eu acho que poucos de vocês devem conhecer, porque a Iconic ainda é uma empresa bastante jovem, mas acho que vale vocês saberem um pouquinho da nossa história, da onde a gente vem, para depois a gente entrar efetivamente no tema de sustentabilidade. Eu prometo que é rápido, são apenas 2 slides. Bom, a Iconic, ela é uma empresa que foi formada há 7 anos através da joint venture de 2 corporações. A Ipiranga é uma empresa que muitos de vocês devem conhecer, distribuidora de combustíveis, uma empresa brasileira, e a Chevron, que é uma empresa americana, né, que está tanto no upstream, no downstream, mas essa joint venture ela foi formada especificamente para os negócios de lubrificantes, graxas e coolants, a gente fala, mas são fluidos de arrefecimento. A gente tem 7 anos de idade. Hoje, no Brasil, nós somos responsáveis por desenvolver esses produtos, por produzir esses produtos e comercializar, muito mais no mercado brasileiro, mas também nós estamos hoje na Bolívia, Paraguai, Uruguai e, mais recentemente, chegamos no mercado da Argentina. E se vocês encontrarem por aí, as marcas que nós comercializamos são as marcas Ipiranga Lubrificantes e a marca Texaco, que é uma marca proprietária da Chevron. Bom, falando um pouquinho da nossa estrutura, essa estrutura também é uma herança, né, da fusão, e embora a gente já tenha feito aí, ao longo desses 7 anos alguns investimentos, não só em eficiência, mas também em expansão, mas de uma forma bastante simples. Nós temos aqui em pretinho, acho que eu não consigo apontar. Tá? Opa! Aqui em pretinho, né, nós temos a nossa parte produtiva, né, então, a gente tem, em São Cristóvão, a gente tem um terminal de óleos básicos, conectado diretamente com o Porto do Rio de Janeiro, que é onde a gente recebe boa parte das nossas matérias-primas. Em Duque de Caxias está localizada a nossa maior planta de lubrificantes. E em São Paulo, na região de Osasco, mais especificamente, está localizada a nossa planta de coolantes e de graxas. Tá? Nós temos mais de 15 centros de distribuição espalhados aqui em todo o Brasil, representados pelos quadradinhos roxos, e somos representados por 18 distribuidores autorizados, que são exclusivos da Iconic, né, para comercialização das nossas marcas. Nossa estrutura, né, ela tem mais de 600 funcionários dedicados, né, que eu não estou falando da parte de distribuição, então são funcionários próprios da Iconic. Isso faz com que a gente consiga cobrir todo o país, ou com que nossos produtos cheguem, né, a todos os rincões aí do Brasil, né, não utilizando muito jargão, mas todo mundo sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais e a gente precisa ter uma estrutura bastante robusta para atender, né, todas as regiões. Beleza, estamos apresentados. Desculpa que eu vou trazer um pouquinho meu chapéu aqui da área de tecnologia. Nós recentemente inauguramos o nosso centro de tecnologia, localizado na fábrica de Duque de Caxias, para pesquisa, desenvolvimento e serviços técnicos. Então, a gente considera ele um hub tecnológico, não só para serviços da Iconic, mas também para todo o ecossistema das empresas sócias e, eventualmente, para outras empresas que tenham conexão, né, que tenham conexão com o nosso negócio, ou que possam usufruir dos nossos conhecimentos e tecnologias que a gente tem lá aportado. Isso foi inaugurado na semana passada, aí, com a presença de todos os nossos conselheiros, então foi um evento bastante bacana e demonstra o quanto a Iconic investe, né, em tecnologia local, em desenvolvimento local e inovação, que inovação é algo também que hoje não se consegue desenvolver projetos de sustentabilidade sem algum grau de inovação, né? É bastante difícil a gente buscar recursos, tem os desafios dos recursos, então eu vou fazer mais com menos, mas a gente sempre busca que as questões tecnológicas.
Bom, agora sim, vamos falar de sustentabilidade, né? Então, eu queria começar um pouquinho contando para vocês da nossa história, né? Uma história que eu tenho muito orgulho, embora a gente, como eu falei, a gente é uma empresa jovem, a gente tem 7 anos de companhia, mas a história ela começa de uma forma bastante peculiar, né? Quando a gente junta 2 empresas com culturas tão diferentes, né, a gente fica muito mergulhado ainda naquela transformação cultural. Né? Então, uma cultura americana, né, mais processual, junto a uma cultura de uma empresa brasileira, mais relacional. Né? Então, isso é natural quando a gente, né, faz essa fusão, que esse choque cultural comece a acontecer. E a gente tem alguma entropia gerada ali dentro da companhia. Né? Isso acaba acontecendo. Mas o que foi bacana nisso? Né? Que mesmo com toda essa entropia, né, dentro da companhia, a gente olhando muito para dentro, otimizando processos, otimizando o nosso time, nossos times internos, mudando escopo, né? A gente teve um grupo, né, de profissionais que começaram a gerar um movimento, né? Então, eu tenho uma das profissionais que hoje trabalha até comigo e se tornou especialista de sustentabilidade, aqui a Amanda está aqui com a gente. E esse grupo de profissionais, eles se reuniram de forma voluntária, né, para propor para a companhia iniciativas com foco ali ainda em responsabilidade ambiental. Isso foi muito bacana, porque começou a despertar um pouco ali a consciência da liderança de, opa, a gente tem uma veia bacana aqui que está se formando, um traço cultural bastante forte que começa a se arraigar na companhia, né? E que talvez faça sentido a gente começar a lançar um olhar mais acelerado para isso, né? Então, foi bacana porque isso começou, de alguma forma, eu diria, legitimar, né, tudo que foi vir, né, foi acontecendo dali para frente. E no momento que a gente abraçou esse grupo, né, eu diria assim, a gente decidiu que estava na hora da gente acelerar o desenvolvimento de uma área estruturada de sustentabilidade, né? E assim foi. Então, nossa área pequenininha, ainda com uma pessoa, a gente tem 2, né? Mas o bacana é que essa área ela começa, de uma forma estruturada, desenhar a estratégia da companhia, né, a estratégia de sustentabilidade da companhia, começa a fazer a gestão dessas iniciativas, né, a governança desses KPIs e acompanhar onde estamos e para onde vamos, né, que é bastante importante também. E a partir daí a gente começou a entrar numa trajetória um pouco mais convencional, né, das empresas, do ponto de vista de estruturar o que nós queríamos para o nosso futuro. Então, aí sim, nós fomos buscar o desenvolvimento dos nossos temas materiais, né? Então, nós fomos mapear aqueles temas onde a Icone, que ela realmente faria, né, teria um impacto positivo e importante. E esse mapeamento ele partiu, obviamente, não só de dentro, né, dos colaboradores, não só recebendo inputs de colaboradores, mas também dos nossos parceiros, do nosso ecossistema todo, fornecedores, clientes e também dos nossos sócios, né? E aí, a partir desse diagnóstico, nós chegamos, então, nesses 7 temas materiais, né? Então, que são ética e conformidade, saúde, segurança e bem-estar, gestão de matérias-primas, produtos e resíduos, desenvolvimento socioeconômico, inclusão e diversidade, transição energética e soluções inovadoras, né? Bom, tínhamos os temas, sabíamos onde a gente geraria um impacto positivo. Agora, qual era o nosso grau de maturidade dentro da companhia, né, em relação a cada um desses temas? Então, aí a gente parte para aquele diagnóstico, né, o quão avançado estamos em cada um desses temas, né? E a gente percebeu que nos 3 primeiros a gente tinha um bom grau de maturidade, até pela herança, né, de 2 corporações, né, com uma boa estrutura de governança, né, com todas as questões de saúde, segurança e meio ambiente bem estruturadas, questões de compliance, a parte de gestão de resíduos eu vou falar um pouquinho mais, mas a gente tem regulações, né, há décadas bastante severas quanto a isso, então é algo que a gente já, de alguma forma, estava bastante avançado. Mas esse grupinho aqui dessas últimas 4, eu diria que a gente ainda estava em baby steps, né? A gente ainda estava começando a engatinhar.
E como é que a gente faria para trazer esse grupo de temas materiais para um nível mais avançado, minimamente, para que a gente pudesse, né, começar a acompanhar da mesma forma que os demais temas? Bom, aí vem de novo um pouco que a gente sai aqui do modelo convencional. O que a gente entendeu? Se a gente tem uma empresa onde o nosso time, a nossa equipe, já começa engajada, né? A gente entendeu que a sustentabilidade é um valor dentro da companhia para os nossos colaboradores. Por que não, em vez da gente trabalhar sozinho nesse aspecto, né, a gente envolver o time de uma forma mais ampla? Então, a gente decidiu criar um comitê diretivo, né, para orientar as ações associadas à nossa estratégia para cada um desses temas materiais. E, a partir desse comitê diretivo, nós criamos squads, né, grupos de trabalho com colaboradores voluntários. Então, abrimos para inscrições. Cada colaborador ia ter algum grau de afinidade com algum desses 4 temas e formamos esses squads para desenvolver, sim, aí as iniciativas, projetos, KPIs que a gente entendesse que fariam sentido a gente acompanhar naquele momento. Gente, foi maravilhoso, né? Assim, o engajamento do time foi indescritível, né? Vamos dizer que foi fácil? Não, não foi. A gente estava falando de colaboradores voluntários que tinham seus escopos, suas funções, seus trabalhos durante o dia, né? Mas um time motivado e um time que acreditava que a gente poderia realmente se desenvolver naqueles temas, né? Então, foi um período aí de bastante trabalho, de bastante estudo, de levantamentos, né, de reuniões, para que a gente, de alguma forma, acelerasse esses temas que eu falei para vocês. E, como resultado disso tudo, né, eles acabou nos colocando num patamar tão bacana que no ano passado, a partir desse ano, do início desse ano, nós já estávamos aptos a, primeiro, assumir alguns compromissos públicos, algumas ambições, divulgar algumas ambições da companhia e também divulgar o nosso relatório de sustentabilidade, porque a gente já tinha tanta materialidade para compartilhar que fez sentido a gente também divulgar o nosso relatório com todas as iniciativas que a gente desenvolveu até então. Bom, aqui eu vou compartilhar só algumas informações, não de forma exaustiva aqui, que o pessoal já está me dando aqui a contagem regressiva, mas, de alguma forma, que a gente, para cada um desses pilares, né, eu gostaria só de salientar que a gente se estruturou para utilizar melhor as leis de incentivo, onde a gente poderia colocar, né, os nossos recursos destinados a impostos e escolher projetos que estavam relacionados com o que a gente acreditava, com bastante foco em educação. Quando a gente vai para a parte de diversidade e inclusão, eu queria chamar a atenção para o nosso indicador de mulheres na liderança, né, que é um indicador, a gente está falando de 41%, aqui eu não estou falando só alta liderança, tá, pessoal? A gente tem média e alta liderança incluso aqui, mas eu queria chamar atenção para isso, porque quando a gente fala de empresas que vêm da indústria do petróleo, que vêm da indústria de combustíveis, lubrificantes de uma forma geral, são indústrias tradicionalmente mais conservadoras e predominantemente com liderança masculina. Né? Então, eu considero que aqui a gente já fez grandes avanços, muita jornada, né? Muitos passos ainda pela frente, mas acho que a gente fez avanços importantes, porque quando a gente fala principalmente da média liderança, a gente tem um pipeline bacana para começar a alimentar os mais altos níveis da companhia. Né? E nesse grupo aqui também de diversidade e inclusão, vale mencionar que uma vez que a gente encerrou os squads, né, daquela primeira iniciativa para acelerar os temas materiais, especificamente, os squads eles se dissolveram, mas formaram os grupos de afinidade. Então, hoje a gente tem grupos de afinidade dentro da companhia que também promovem todas as iniciativas relacionadas a esse tema dentro da Iconic, né?
Aqui, esses 2 primeiros também, como eu falei, são bastante maduros, eles já vieram como herança das 2 companhias, então não vou me deter muito quando a gente fala aqui na parte de saúde, segurança e bem-estar, ética e conformidade. Quando a gente vai lá para soluções inovadoras, de novo, a gente ainda estava, né, embora a gente tenha áreas de pesquisa e desenvolvimento, nossa inovação estava muito mais relacionada a produtos e serviços, e não do processo como um todo, e não da companhia como um todo, né? E a gente resolveu lançar um programa de inovação. E esse programa ele tinha 2 pilares. Um que era estimular o intraempreendedorismo, palavra difícil, com uma abertura de uma oficina de ideias. Então, a gente teve aí só na primeira edição mais de 155 ideias disponíveis, né? E depois a gente foi para a inovação aberta, com desafios internos também da companhia. A gente teve mais de 150 startups inscritas, topando aí os nossos desafios, muito focados ainda aqui em melhoria contínua, e um ou outro ali que a gente buscava alguma coisa mais disruptiva, né? Então, isso foi muito para estimular já a cultura de inovação. Bom, agora vamos para a questão ambiental, né? A questão ambiental, como eu falei, a economia circular no setor de lubrificantes, ele é um setor onde eu diria que é bastante regulado nesse sentido. Vocês podem até se surpreender, mas quando a gente fala do Brasil, especificamente, a gente tem regulações há décadas interministeriais que foram formadas junto com o próprio setor para a coleta do óleo usado, né? Todo mundo, assim, quem tem carro, sabe que, né, que quando troca o óleo, aquele é um resíduo, acaba sendo um resíduo perigoso, né? Para a coleta daquele óleo e destinação para o re-refino. Quando a gente re-refina, ele se torna um óleo básico regular e pode voltar ao processo de produção do lubrificante. Tem países, inclusive países desenvolvidos, que permitem a queima desse óleo como combustível. E no Brasil isso é proibido, e há muito tempo. Então, é uma regulação que ela é bastante avançada se a gente comparar com os demais países do globo, né? E a Iconic, hoje, ela coleta em torno de 50%, aí, de acordo com essa regulação, é um mandato, né? São mandatos para cada 3 anos, e ela coleta em torno de 50% do seu volume de lubrificante disponibilizado hoje no mercado. A gente sabe que tem alguns rincões, como digo, que são bem mais difíceis de realizar a coleta. Existem pessoas, né, ou empresas pequenas que ainda acabam queimando, mas a gente sabe que a gente vem avançando isso, a cada triênio vem avançando com essas metas de coleta, e a gente entende, né, que isso pode chegar a níveis bem mais altos, comparativamente aí ao que a gente percebe aí no mundo. E quando a gente vai para embalagens também, né, o setor ele é organizado através de um instituto que a gente chama Instituto Jogue Limpo, que é responsável pela coleta das embalagens de lubrificantes usados também, né, e retorno para as empresas de reciclagem. Então, a gente, como empresa de lubrificante setor, a gente é mantenedora, né, do Instituto, é uma das mantenedoras do Instituto de Jogue Limpo, que nos permite, então, utilizar também esse plástico reciclável e desenvolver embalagens que cada vez mais possam ser compostas com plástico, né, de origem reciclável, e assim buscando fechar esse ciclo aí no segmento de lubrificantes. Bom, e aí, indo para a transição energética, né, que é o último tema aqui. A transição energética, ela é um dos temas centrais aí nas nossas discussões, porque a Iconic, ela é uma indústria, né, e a parte de descarbonização é um tema bastante sensível quando a gente fala do ponto de vista de indústria. Embora, pegando toda a fala aqui do Caio, a gente sabe que o maior problema do Brasil está, né, na parte de desmatamento, mas as indústrias, elas têm as suas responsabilidades, e também na mobilidade. O lubrificante, ele faz parte da cadeia de valor da indústria automotiva, né? Então, a gente, com muita responsabilidade, a gente optou por assumir um compromisso público de reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa em 43% até 2030. Então, esse é o compromisso que nós assumimos para justamente demonstrar, não só para os nossos clientes, a nossa cadeia de valor, mas para a comunidade em geral, o nosso compromisso com a descarbonização.
E como é que a gente chega nisso, né? Então, aqui muito rapidamente também, a gente começou aí a nossa jornada buscando a compra de energia elétrica no mercado livre de energia, totalmente de fonte renovável. Então, todas as nossas unidades hoje elas são abastecidas por energia elétrica de fonte renovável. Nós avançamos para a aquisição de empilhadeiras elétricas. Eu estou fazendo a conexão, estou pulando ali para 23, porque nós avançamos para a aquisição de empilhadeiras elétricas, porque uma vez que a nossa energia era de fonte renovável, toda a nossa movimentação ela passou também a ser abastecida por energia de fonte renovável. Aqui, em 2022, nós fizemos um investimento pesado em caldeiras de alta eficiência, movidas a gás natural, porque na nossa indústria o nosso consumo mais intenso está relacionado ao aquecimento de vapor para a produção dos lubrificantes. Então, nós ainda tínhamos uma caldeira de baixa eficiência a gás natural, tínhamos outra que ainda queimava óleo combustível, e a mudança de 100% para o gás natural, que é um combustível de transição, nos permitiu também avançar aqui no caminho da redução de emissões, né? E, por fim, o nosso último movimento, que aconteceu agora em julho de 2024, foi migrar o combustível gás natural da nossa planta de Duque de Caxias para biometano, né, que é compatível com a nossa operação e é um gás de fonte 100% renovável. E com essa iniciativa, pessoal, a gente vai conseguir antecipar a nossa meta de 2030 agora em 2024. Né, quando a gente fala de redução de emissões de gases de efeito estufa, escopo 1 e escopo 2. Tá? Aqui também o meu tempo está esgotado, mas é só para explicar para vocês por que a gente optou apostar no biometano, porque na nossa operação, não estou dizendo que essa é a solução para todo mundo, tá, pessoal? Mas na nossa operação, o gás natural era a maior voz no nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa. Tá? Uma vez que a gente já tinha migrado à energia elétrica, uma vez que a gente já tinha feito todos os nossos projetos de eficiência. Então, era ali onde a gente tinha que mirar para realmente ter um impacto positivo na redução. E aqui só a foto da nossa estrutura, né? O parceiro que nos fornece hoje é a Ultragás, que é uma empresa também do Grupo Ultra, né? Uma empresa do nosso ecossistema. Então, a gente tem ali, a gente recebe os caminhões com cilindros de gás comprimido, ali a gente tem a nossa unidade de descompressão, né? Que alimenta, e a gente vem funcionando aí desde julho, sem nenhum problema, sem nenhuma ruptura no nosso processo em Duque de Caxias. Aí aqui é só a foto do time que foi envolvido no projeto, porque eu costumo dizer que a gente pode ter orçamento, a gente pode ter toda a tecnologia, mas as conquistas elas são feitas por e através das pessoas. Então, esse é o time que participou aí dessa iniciativa e tá junto aqui na inauguração da nossa estrutura, da implementação do biometano. Gente, muito obrigada, e eu vou ficar aqui no painel à disposição com as meninas para a nossa conversa posterior. Obrigada, Roberta. Roberta, muito legal esse depoimento que você falou, né, do pessoal da base, né, vindo com as iniciativas aí de ASG, e você falou da sua meta aí de redução de gases de efeito estufa, vocês já chegaram quase a 30%, né, da meta de 43%, eu estava lendo aqui. Então, isso é muito bacana. A gente espera, Rita, terminar o ano já com quase 50% de redução. Sim, muito legal. E também, para mim, é muito bacana ver uma mulher falando tanto de inovação, né? A gente está crescendo também com as mulheres aí no segmento de inovação, que acho que é tão importante para essa questão aí enfim, das questões ambientais, que a gente precisa de muita inovação para chegar aí na nossa meta também. Acho que em todos os segmentos de mercado, né? Mas parabéns aí pela apresentação. Obrigada. A gente vai falar mais sobre isso. Tá bom. Bom, agora eu quero chamar a Gislaine, da Naturgy, por favor. E, por favor, eu peço para você se autodescrever primeiro. Tá, tudo bem. Sou uma mulher branca, mais ou menos 1,70 m de altura. Estou vestindo uma calça preta, blusa branca, um blazer cinza. Tenho cabelos castanhos com algumas mechas loiras também. Eu gostaria de começar pedindo para apresentar o vídeo institucional da Naturgy, se for possível.
Você pode não perceber, mas a Naturgy está ao seu lado diariamente, sempre trabalhando para você ter a energia que precisa para a sua vida. Estamos com você e sua família em todos os momentos, sejam eles do cotidiano ou de descobertas. Pois esse é o nosso objetivo, tornar o seu dia a dia mais simples, sustentável e especial. Naturgy, a energia que te move. Naturgy. Bom, gente, bom dia. Falando um pouquinho da Naturgy, a Naturgy é um grupo multinacional presente em mais de 20 países ao redor do mundo. Somos um grupo de energia. A gente distribui em diversos países gás natural, a gente distribui energia elétrica e também energias renováveis. Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem 3 concessões, são 3 distribuidoras de gás, 2 aqui no Rio de Janeiro, que é a SEG e a SEG Rio, distribuidoras de gás canalizado, e também uma distribuidora de gás canalizado no interior de São Paulo. E, além disso, a gente também trabalha com 2 plantas fotovoltaicas em Minas e no Pará. O que eu tentei trazer aqui para a gente, né? Porque a gente fala muito do gás natural como um combustível fóssil, mas a gente também identifica que o gás natural é um combustível de transição energética. E o que eu tentei trazer aqui para a gente é qual é a oportunidade que a gente tem na utilização do gás natural como esse combustível de transição energética e onde que ele pode ser aplicado para a gente conseguir diminuir a redução de gases, né, de efeito estufa e também de poluentes locais, porque a gente não fala só de emissão de gases de efeito estufa, a gente fala também de poluentes locais que são muito nocivos para a população, e a gente vai ver isso aqui numa contextualização e alguns dados que eu vou trazer para a gente. Primeiro, comento dizendo que a utilização do gás natural em frotas públicas e veículos pesados, ela já é uma realidade em diversos países no mundo, que já utilizam tanto para transporte público quanto para transporte de cargas pesadas. Se a gente olhar aqui, a gente tem a cidade de Los Angeles com 95% dos ônibus movidos já a gás natural. Se a gente pegar a Suécia, 90% do gás distribuído na Suécia já é biometano. Então, se a gente pegar aqui a região metropolitana de Paris, eles têm um compromisso de até 2030, 70% dos ônibus serem movidos a gás natural. Na cidade de Madrid, que é onde está a nossa sede, hoje a sede do Grupo Naturgy, 74% dos ônibus já são movidos a gás natural. E quando a gente chega aqui pertinho, na América do Sul, mais perto da gente, a gente tem a cidade de Bogotá, que 40% da cidade já está utilizando o gás natural em veículos de mobilidade urbana. Inclusive, esses veículos eles são produzidos aqui no Brasil, na fábrica da Scania, que fica em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E a gente ainda não utiliza isso aqui, né? Quando a gente fala de redução de poluentes, se a gente está falando do NOx, do material particulado, o NOx basicamente é aquele gás gerado pelo efeito da combustão, e o material particulado é aquela fumaça preta que sai dos veículos com a queima dos combustíveis. A gente está falando que a substituição do óleo diesel para o gás natural ou para o biometano poderia gerar até 85% de redução nesses poluentes. Então, a gente teria aqui um ganho muito grande para a qualidade do ar que circula na cidade. Quando a gente fala dos gases de efeito estufa, a gente comparando o gás natural com o diesel, a gente conseguiria ali uma redução de 21% no mínimo de redução. E quando a gente fala do gás natural para o biometano, aliás, do biometano para o diesel, a gente está falando que a gente conseguiria aí 95%, porque, como a Roberta até já comentou aqui, o gás natural é um gás mais limpo, reduzido em gases de efeito estufa. Um outro fator importante é que a produção dos veículos a gás natural, tanto ônibus como caminhões, é uma produção nacional. A gente tem a Scania produzindo, mas, além da Scania, a gente já tem outras montadoras se mobilizando e começando a produzir aqui. A tecnologia desses veículos já é uma tecnologia que permite a utilização dos 2 combustíveis, tanto o gás natural quanto o biometano. Então, no momento, a gente pode
utilizar o gás natural como transição energética e, futuramente, quando a gente tiver disponível uma maior quantidade de biometano para ser distribuído, ele pode automaticamente utilizar o biometano. E o resto eu já falei, que é forte redução de poluentes locais. Um outro fator importante da gente comentar é que um dado da OMS identificou que as mortes ocasionadas por poluição, elas são 15 vezes maiores do que as mortes causadas por fatores de guerra ou outros tipos de violência no mundo. E quando a gente pega, isso corresponde, quando a gente dá um número para isso, isso corresponde em torno de 9 milhões de mortes por ano, sendo 600 mil crianças. Quando a gente traz esse número só para o Brasil, mortes ocasionadas por doenças respiratórias, cardiovasculares, que são ocasionadas por poluição, elas podem chegar até 50 mil mortes por ano. Tá? Esse é um dado público da OMS. E a gente trouxe aqui também uma pesquisa feita pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade, de 2018, onde ela simulou a substituição de 50% dos veículos de transporte público na cidade do Rio de Janeiro e na Grande São Paulo, entre 2018 até 2025. Ela simulou que, se a gente substituísse esses veículos por veículos a gás natural ao invés do diesel, a gente teria ali uma economia de 4,5 bilhões em produtividade, porque a gente estaria evitando uma morte de quase 11 mil pessoas, e a gente teria ali uma morbidade, né, evitar internações que causam custo para o sistema de saúde, a gente teria ali uma economia de quase 9 milhões. Aí vamos falar um pouquinho do consumo no transporte, né? O transporte, ele é responsável por 33% do consumo de energia do Brasil, e 46% dessa energia é diesel. Então, é um número muito relevante. E um outro dado muito importante é que o Brasil ele não é autossuficiente na importação, na produção do diesel. A gente precisa importar a parcela do que a gente consome. Essa importação, em 2023, ela representou 22% do total do diesel consumido no Brasil e quase 10 bilhões de dólares em importação, tendo um fator assim relevante na nossa balança comercial. Quando a gente pega, em termos de competitividade, em relação ao preço do diesel e do gás natural, e a gente pega o ano também de 2023, que é um ano fechado, a gente pode trazer aqui que, durante todo o ano, a competitividade do GNV em relação ao diesel ela foi muito superior aos 20%. A gente chegou a bater um teto de 34% em determinado período do ano. Então, assim, ele também costuma ser mais econômico para que a gente consiga usar isso na transição energética. E aí, falando um pouquinho em relação ao biometano, né? Porque o nosso sonho é que a gente consiga fazer uma transição energética e passar a distribuir biometano ao invés de gás natural. E por que hoje isso ainda não é possível? A gente não tem condição de distribuir 100% de biometano, porque a gente ainda não tem, no Brasil, uma produção suficiente para todo o consumo que a gente tem aqui. Quando a gente olha qual é o cenário que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente tem 1.365 plantas de biogás identificadas, mapeadas em todo o Brasil. O biogás ainda não é o biometano, né? O biometano é um gás purificado a partir do biogás. O biometano é purificado a partir do biogás, onde é reduzido a questão dos poluentes, dos gases de efeito estufa, e ali a gente consegue ter um gás muito mais limpo. Quando a gente olha para a produção do biometano no Brasil, hoje a gente tem 60 plantas identificadas, a gente só tem 8 plantas autorizadas pela ANP, a gente tem em torno de 450 mil metros cúbicos de consumo, de produção por dia, e quando a gente compara isso com o consumo, pegando só o consumo do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro são consumidos mais de 6 milhões de metros cúbicos por dia, então, assim, uma produção de 450 mil é uma produção
pequena, Brasil, em relação a Rio. Quando a gente chega na produção do Rio, o Rio hoje produz em torno de 220 mil metros cúbicos de biometano por dia. Só que o cenário ele é muito positivo, porque a gente tem aqui 29 outras plantas em autorização pela ANP e tem uma perspectiva assim, de uma produção a curto prazo de até 2 milhões de metros cúbicos dia no Brasil. Então, assim, a gente tem uma possibilidade de aumento considerável a curto prazo de biometano. Se a gente aumenta um pouquinho esse prazo e a gente fala até 2032, a projeção da biogás ela é que a gente consiga chegar perto dos 8 milhões de metros cúbicos até 2032. Então, a gente tem uma expectativa muito positiva que a gente vai conseguir mudar esse cenário e que hoje a gente usa o gás natural como um produto de transição energética, mas que rapidamente a gente, ao longo dos anos, vai conseguir evoluir e melhorar esse cenário. Aí, falando um pouquinho do Rio de Janeiro, é onde a gente vai trazer o que a gente pode fazer para a gente utilizar o gás natural como um combustível de transição energética. O Rio de Janeiro, quando começou a concessão, quando a Naturgy adquiriu a concessão da distribuição de gás aqui, tinha um município abastecido. Hoje nós temos 43 municípios abastecidos com gás natural, dos 72 que existem, e a gente tinha, se não me engano, em torno de 20 postos de GNV abastecidos. E hoje a gente tem mais de 700 postos de combustíveis abastecidos no Rio de Janeiro. E isso é um número muito expressivo. O Rio de Janeiro é um case de sucesso na distribuição de GNV. Se a gente pegar o número do Brasil, o Brasil tem em torno de 1.700 postos em todos os estados, e a gente tem 700 concentrados aqui. Isso representa 65% da região sudeste e 39% do Brasil. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tem uma infraestrutura suficiente para que a gente possa utilizar de melhor maneira esse combustível. Aqui eu trouxe uma pesquisa que nós fizemos em 2021, pegando como exemplo os países que a gente citou lá no início da apresentação. A gente, em 2021, a gente fez um estudo chamado Corredor Sustentável, onde a ideia era que a gente pudesse identificar nas rodovias que cortam os 4 estados do Sudeste, Minas, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que a gente pudesse identificar como que a infraestrutura instalada dos postos poderiam beneficiar o abastecimento de veículos pesados que passam por essas rodovias. E aqui a gente está falando basicamente do transporte de carga. O que a gente identificou? A gente identificou em 2021 que do total de 1.027 postos existentes nos 4 estados, 151 postos estavam localizados nessas principais rodovias, que seriam estrutura suficiente para que fosse adaptada para o abastecimento de veículo pesado. Quando eu falo que tem que ser adaptada, é porque um posto que abastece um veículo leve, não necessariamente ele é um posto que está adaptado para o abastecimento de veículo pesado. Necessita de uma série de investimentos, uma troca de dispenser, bicos de alta vazão, e nesse caso aqui a gente teria que trabalhar em conjunto com o mercado, em conjunto com a própria Secretaria de Energia, para tentar construir políticas públicas que incentivassem esse mercado e que a gente pudesse evoluir e a gente conseguisse ter mais postos adaptados para o abastecimento de veículos pesados. Pois bem, nós fizemos isso, a gente fez um trabalho junto com a Secretaria de Energia, foi criado um selo, o selo Corredores Sustentáveis, onde a própria Secretaria está estudando algumas formas de incentivo para que esses postos possam se adaptar e também para as próprias transportadoras, para que possam fazer essa substituição, para que possam comprar a nova frota de veículos pesados a GNV e futuramente possa ser utilizado o biometano. Então, o que a gente conseguiu com isso, né? No mapeamento das 10 rodovias que cortam o Rio de Janeiro e os principais estados, hoje a gente já tem 9 postos adaptados para veículos pesados. A gente vai chegar em 2025 com 14, essa é a nossa projeção, e a gente já tem mais de 1.000 caminhões AGNV circulando nessas rodovias. Então, assim, em 2 anos e meio aqui, acho que o resultado foi muito positivo e a tendência é que isso cresça cada vez mais. A gente tem participado em diversos fóruns incentivando e estamos em
em contato direto com o mercado para que a gente consiga evoluir e conscientizar as pessoas do benefício de utilizar o gás natural como veículo de transição energética. Aqui eu trago o exemplo já para o transporte público. Aí eu peguei a cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente pega o município do Rio de Janeiro, a gente está vendo aqui que a gente tem 4 consórcios, 29 empresas de ônibus, tem quase 4.000 ônibus circulando no Rio de Janeiro. Cada ônibus circula quase 7.000 quilômetros por mês. E o consumo por mês, esse número é espantoso, assim. Por mês, só na cidade do Rio de Janeiro, é consumido 12 milhões de litros de diesel. É muita coisa. E isso a gente pegou como dado o município do Rio de Janeiro, que eram dados públicos, e a gente conseguia fazer esse diagnóstico de forma muito rápida, mas o Rio de Janeiro tem 72 municípios. Se a gente extrapola isso para os 72 municípios do Rio de Janeiro, com certeza esse número ele vai ser muito maior. Como é que a gente poderia utilizar a rede de gás natural, a infraestrutura de gás natural, para facilitar o transporte público? A gente identificou que o município do Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro, tem 37 garagens de ônibus. Todos esses pontinhos verdes que vocês estão vendo aqui, cada um deles é uma garagem de ônibus. Quando vocês olham essa rede laranjinha, que parece uma teia de aranha, essa é a nossa malha de distribuição. Então, todo lugar que tem essa rede laranjinha, a gente tem rede de distribuição de gás natural. Então, você pode ver aqui que, basicamente, em 100% da localização das garagens, a gente tem rede de gás natural. Então, seria possível ter postos de abastecimento de gás natural em todas as garagens, como hoje tem os postos de diesel. Não está aqui na minha apresentação, mas uma pergunta que me fazem muito é: Gisélia, por que não a eletrificação? Por que não veículos elétricos? Primeiro, eu comento que o sistema de distribuição elétrico ele não é preparado como o sistema de gás para que você possa ter distribuição elétrica em todas as garagens do Rio de Janeiro. Então, assim, depende de investimentos e adaptação de infraestrutura para que se consiga ter isso. Segundo, que o custo de um ônibus a GNV é em torno de 30% mais caro que um ônibus a diesel. E um ônibus elétrico ele custa 2,5 vezes a 3 vezes o preço de um ônibus a diesel. Então, quando a gente está falando de investimento a curto prazo e da possibilidade de você efetivar essa transição de forma mais rápida, o gás natural ele é um combustível que traz a segurança energética, a gente já tem infraestrutura preparada e seria de forma mais rápida e com menor investimento. E aqui, como considerações finais, é o que a gente falou, né, ao longo da apresentação, a aplicação do GNV e do biometano em veículos de carga e transporte público é referência em outros países, então isso não seria uma novidade, a gente consegue aplicar isso aqui no Brasil, consegue aplicar muito facilmente no Rio de Janeiro com a infraestrutura que a gente tem. A gente tem como a Naturgy, ela tem uma tarifa dedicada ao GNV, que é a tarifa mais baixa que a gente tem hoje, dentro das tarifas de distribuição de gás natural. Isso já é um incentivo por si só, é uma das tarifas mais baratas também do Brasil. E o que eu comentei aqui antes, a gente pode replicar esse estudo também para todos os 72 municípios do estado do Rio de Janeiro, a gente precisaria só que a gente conseguisse ter os dados organizados da forma como a prefeitura tem. Mas, assim, a gente tem uma oportunidade muito grande e ela é muito rápida e muito fácil de aplicar. É isso que eu queria trazer aqui para vocês. Obrigada, Gisélia. Eu acho que eu falei o teu nome errado, né?
começo. Desculpa. Olha, não percebi, mas eu te confesso que eu já estou acostumada, Não, porque o mas meu é difícil. alguém já me avisou aqui, mas enfim, parabéns aí pela apresentação. Bom, eu tenho que falar uma coisinha antes de fazer a pergunta, porque saiu uma notícia hoje, né, que até 2050 doenças causadas pela crise climática matarão 14 milhões de pessoas, né? Então, o grupo de saúde do G20 vai começar esse assunto, né, nos próximos dias, e tem a ver com o que você comentou, né? Então, a próxima pergunta, começando pela Roberta, a pergunta é para as duas. Como essas ações ambientais adotadas pela sua empresa têm contribuído para mitigar os impactos das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, promovem a redução das desigualdades socioeconômicas? Na sua visão, claro, né? Obrigada pela pergunta, Rita. Claro que a gente, né, como empresa, a gente não trabalha de forma isolada, né? Acho que é importante a gente sempre dizer que todas as iniciativas que a gente desenvolve, a gente entende que a gente é parte de uma cadeia de valor, né? Então, a gente é uma parte, no nosso caso, uma parte da cadeia de valor de grandes empresas da indústria intensivas em carbono, parte da cadeia de valor, né, do setor automotivo, da mobilidade. Então, as iniciativas que a gente busca no final do dia do ponto de vista ambiental, nesse caso, é entregar para o nosso cliente, que é o próximo elo dessa cadeia, produtos e serviços que tenham uma menor pegada, né? Então, é essa a nossa meta, né? E quando a gente fala desse ponto de vista, o que eu trouxe aqui hoje, a gente está falando da pegada que eu entrego relacionada ao meu produto em escopo 1 e escopo 2. Mas quando a gente vai para pesquisa e desenvolvimento e inovação, né, os nossos desenvolvimentos em termos de portfólio de produtos, eles acabam abrangendo de todas as formas a questão da transição energética, da descarbonização, porque eu atendo veículos que vão utilizar gasolina, etanol, diesel, gás natural, né? Então, para cada um deles, o lubrificante ele precisa ter uma tecnologia e, no final do dia, ele precisa também contribuir para a redução do consumo, né? Então, as tecnologias hoje desenvolvidas, elas também têm uma abordagem de redução do consumo energético, que, uma vez reduzindo este consumo energético, eu estou reduzindo, contribuindo para a redução de emissões também, né? E eu gostei muito do conteúdo que a Gisele trouxe, porque é algo que a gente também precisa acompanhar de alguma forma, porque todas as novas tecnologias e novos combustíveis que vão sendo lançados, essa combinação ela acaba, de alguma forma, impactando e puxando a tecnologia de lubrificantes também, né? Então, é algo que a gente, no nosso centro de pesquisa, no nosso processo de desenvolvimento, é importante mencionar que a gente precisa acompanhar, né, essa evolução. E aí, quando a gente vai da parte do social, Rita, acho que a gente busca trabalhar na base, a gente busca trabalhar o nosso programa de estágios, né, trazer vagas afirmativas, desenvolver conhecimento, capacitação, né, fazer com que esse time ele entre e se sinta incluído e possa evoluir dentro da companhia, né, com os treinamentos, as mentorias, as capacitações. Então, nesse aspecto, o nosso papel está muito relacionado a fazer com que essa base que chega ali na frente, ela possa se tornar também, né, pipeline para a evolução da nossa liderança e contribuição aí para que a gente tenha maior diversidade nos altos níveis da companhia, né? Obrigada. Agora você, por favor. Bom, assim como a Roberta comentou, não existe uma única ação, né? É um conjunto de ações. Eu acho que uma ação importante é que a Naturgy ela buscou que todas as empresas do grupo no mundo tivessem a certificação ISO 14001, que é uma certificação que certifica que a empresa é comprometida com o meio ambiente e adota práticas sustentáveis. Então, assim, a gente não tem uma certificação só no Brasil, a gente tem uma certificação em todos os países onde a gente atua. Esse é o primeiro ponto, é o compromisso, e a gente coloca isso na nossa cultura, tá? Nós somos auditados 2 vezes por ano,
sobre essas práticas de sustentabilidade, de meio ambiente, e a gente tem uma comunicação constante com o comprometimento da alta direção em ter um compromisso com o meio ambiente, que isso, de fato, esteja internalizado em cada um dos nossos funcionários e estendendo isso também a todos os colaboradores das nossas empresas contratadas. Nós somos uma empresa de infraestrutura, então, a gente tem muita mão de obra terceirizada e, dentro do nosso sistema integrado de gestão, a gente tenta expandir essa cultura para que todas as empresas atuem conforme o compromisso Naturgy. Tá? Esse é o primeiro ponto, que é o ponto cultural. A gente pode falar de pequenas iniciativas, como redução de uso de plástico, como redução de uso de recursos naturais. Hoje, por exemplo, a gente tem a lavagem dos carros da frota, já acontece há alguns anos, é feita totalmente a seco. Cada carro lavado a seco economiza 400 litros de água. Então, assim, a gente só em 2023 economizou mais de 600 mil litros de água com essa prática. Então, a gente, no dia a dia, a gente vai adotando pequenas práticas, né? A própria digitalização de documentos, impressoras inteligentes. Então, esse conjunto de práticas fazem com que a gente tenha essa cultura implantada. Agora, falando assim de uma maneira mais efetiva, a gente tinha uma meta de redução de gases poluentes, gases de efeito estufa, de 24% até 2025. E a gente conseguiu dobrar essa meta. Como? A gente fez a renovação das nossas redes de ferro fundido, que são redes muito antigas, né? A SEG, que é a concessão do Rio de Janeiro, é uma empresa centenária, então você tinha redes muito antigas, então a probabilidade de você ter fuga de gás numa rede de ferro fundido antiga ela é muito grande. A gente fez a renovação dessas redes para redes de polietileno, evitando assim a fuga de gás, e também com monitoramento constante. A gente investiu muito em tecnologia para monitoramento das nossas redes, para evitar que a gente tenha qualquer tipo de fuga e que, se ocorra, a gente possa atuar de forma imediata. Então, assim, a gente investe em tecnologia, a gente tem um trabalho incessante em renovação das redes e a gente tenta passar isso para todas as pessoas que atuam com a gente, são não só nos nossos funcionários, mas também nas nossas empresas terceirizadas. E a questão da desigualdade? E a questão da desigualdade social, eu vou falar um pouquinho primeiro, né, falando da questão da diversidade, que a Roberta também comentou. Hoje a gente tem, acho que esse tema vai ser falado um pouco mais na parte da tarde. Sim. Mas a gente investe em contratações de forma mais igualitária. Hoje a gente tem 45%, mais ou menos, de mulheres em liderança, e no comitê de direção da Naturgy, que é a alta direção, 70% são mulheres. Inclusive, a nossa presidente ela é uma mulher, então a gente tenta equalizar isso dessa forma. Além disso, a gente entende que o desenvolvimento do próprio mercado do GNV no Rio de Janeiro, que é um case de sucesso, ele contribui para a geração de emprego, porque diversas cooperativas de táxi e de transportes de deslocamento, né, como Uber e outros, eles utilizam esse combustível. A gente sabe que a gente gera indiretamente mais de 14 mil empregos nesse desenvolvimento desse mercado. Então, acho que é bem forte a atuação. Obrigada. E aproveitando aí essa pergunta, a partir de iniciativas ambientais, quais práticas vocês identificam como fundamentais para construir uma sociedade mais justa e sustentável? Começo? Olha, Rita, não é uma pergunta, não é uma pergunta fácil, né? Assim, acho que a gente não tem receita pronta, né, para essas coisas, mas eu acredito muito, né, na questão de buscar o engajamento das pessoas, sabe? A gente conversa bastante isso dentro da companhia, porque cada vez que a gente coloca uma iniciativa ou se estabelece uma meta e aquilo, de alguma forma, ele não é comprado pelas pessoas, né, a gente acaba, muitas vezes, gerando detratores
e não engajados nas iniciativas, né? Então, acho que o primeiro ponto é buscar o engajamento através da comunicação e da conversa aberta, né? A gente tem, como todas as companhias, eu imagino que a gente tem discussões com pessoas com pontos de vista diferentes, às vezes com protagonismo em determinadas causas bastante diferentes, conhecimento bastante diferente, né? E isso precisa ser discutido de forma mais aberta, sabe? Eu diria. Porque é uma forma da gente entender como é que como é que aquele outro grupo pensa e buscar os argumentos adequados para que a gente possa convencê-los e trazer, né, para que a gente consiga realmente implementar iniciativas. Porque quando a gente fala de práticas sustentáveis, a gente precisa de pessoas que acreditem naquilo. Muitas vezes essas práticas elas não vão gerar resultado no curto prazo. Quando a gente está falando, por exemplo, em educação, né? Quando a gente está falando em inovação, muitas vezes o resultado não vem no curto prazo, né? E se a gente não tem as pessoas engajadas e acreditando que aquele movimento, sim, ele vai gerar um resultado no longo prazo, a gente não consegue ter um grupo engajado, né, e executando aquelas iniciativas até o final. Então, isso precisa fazer parte da cultura, acho que do debate dentro das companhias, eu diria até muitas vezes, né, nas esferas de governo, porque tudo é muito imediatista, né? Esse é um ponto que me preocupa muito. As pessoas buscam tudo muito no imediato, no curto prazo, e esses resultados eles vão acontecer de forma mais longa, mas ali na frente também eles vão ser mais perenes, de forma mais longeva, né? Então acho que o meu ponto nesse sentido é as práticas com muito foco em educação, com muito foco em inovação, mas principalmente não esquecendo que a gente tem ali, de novo, pecinhas no meio do caminho que são pessoas que mudam de posição, que mudam de cargo, né, e que precisam estar engajadas, precisam ser informadas, né, e precisam participar dessa construção para que as iniciativas sigam adiante. Você falou engajamento, né, e é super importante também informação. Né, combater desinformação, né, que isso vai ser super importante, não só um papel do governo, mas sim da sociedade e das empresas também, né? Combater a desinformação. Acho que é uma forma de educar também, né? É uma forma de educar, e é um dos maiores desafios, né? Porque a falta né, a gente busca trazer a informação correta, mas quando a gente tem a informação incorreta, né, sendo divulgada de forma proposital para gerar justamente a detração e o engajamento, esse eu acho que é um dos maiores desafios da sociedade moderna, né? Eu acho mas dentro da companhia, que a gente acaba trabalhando num ambiente um pouco mais controlado, a gente tem esse papel e a gente busca muito nesse sentido. As iniciativas, a gente traz pessoas para falar, a gente coloca toda a liderança, né? Fizemos isso semana passada para falar de vieses inconscientes, né? Porque às vezes é um tema simples, né? No conceito, mas quando tu abre isso para uma discussão mais ampla, a gente percebe que mesmo dentro da liderança as pessoas têm percepções diferentes. Não, e o poder da alta liderança também, né? Alta liderança engajada, ela é essencial para que as iniciativas elas sigam o seu curso, né? Porque a gente sabe também em momentos de crise, né, seja em setores específicos ou na própria companhia, a primeira coisa a ser cortada em orçamento é orçamento para inovação, orçamento para sustentabilidade de uma forma geral, para investimento social, né? E se a liderança ela não entende o papel dela nesse sentido, não entende a importância dessa jornada não ser interrompida, né? Porque no momento que tu interrompe, a gente acaba voltando muito, a gente não fica parado, né? A gente volta passos para trás, né? Então, acho que realmente é preciso que haja esse engajamento, né? Acho que esse é o ponto. Engajamento através de informação, né? Através de compartilhamento, através de debate, né? Obrigada. Por favor. Bom, então, eu vou só complementar, né? Porque eu acho que essas ações elas têm que ser comuns a todas as empresas. Hoje a gente vê
uma educação ambiental, muitas vezes partindo da escola, né? Então, já é mais comum a gente ver crianças sendo educadas de forma a proteger o meio ambiente. Eu tenho um filho de 8 anos que traz ideias e super interessantes, trabalhos que eles fazem na escola, mas a gente vem de uma geração que a gente não teve isso na nossa educação, na nossa criação, assim, a gente não tinha tanta consciência da importância de proteção ao meio ambiente. E quando a gente traz isso para o universo de uma empresa, assim, a gente está lidando com várias gerações ali dentro. A gente tem gerações de jovens que já têm essa consciência muito, muito forte, mas a gente também tem pessoas que estão com uma idade mais avançada, que a gente precisa passar comunicação, passar conhecimento, reforçar propósitos. E principalmente quando você lida com uma empresa de infraestrutura, em que você tem uma atuação muito grande de empresas externas, se torna, assim, cada vez mais difícil você passar isso para fora. Então, o que a gente faz? A gente faz incansavelmente treinamentos, workshops, programas de divulgação de práticas de proteção ao meio ambiente. A gente tem anualmente uma programação da Semana do Meio Ambiente, onde todas as pessoas elas são incentivadas a participar, onde a gente tem diversas ações promovidas pela nossa diretoria de comunicação e de ESG, também pela própria área de recursos. Isso a gente estende para colaboradores externos, porque assim a gente entende que a conscientização, a comunicação e a massificação disso é o que vai fazer com que se torne consistente, porque você passar a informação uma única vez e você não voltar com esse tema ao longo do ano, aquilo acaba se perdendo. Então, assim, a gente conscientiza a liderança ela tem que estar engajada com os propósitos da empresa, mas eu acho que a gente tem que estar constantemente reforçando quais são os nossos propósitos, e a gente tenta fazer isso sempre. Não, ainda mais que você trabalha com muita gente terceirizada, né? Exato. E uma rede muito grande também, né? Mas você consegue atingir também um território enorme. Exato, exato. Tem a parte boa, mas tem a dificuldade também, né? E agora, mas você falou do seu filho, né? Mas aí a gente vive assim uma bolha, né? Que nós somos aqui privilegiados, né? Então não é todo mundo que tem essa educação aí sobre o meio ambiente, né? Principalmente nas escolas públicas, não são todas, né? São Paulo ainda é uma exceção, né? Mas fora de São Paulo, São Paulo, Rio, nas grandes capitais, né? Bom, agora eu vou abrir para 2 ou 3 perguntas da plateia, se vocês me permitem, e aí a gente vai liberar aí o microfone para quem tiver perguntas. Para uma das duas. Olá, bom dia. Sou Patrícia Maqueda. Trabalhei durante muitos anos na indústria, a fabricação de peças automotivas, sistemas de arrefecimento, e hoje atuo para trazer o novo para as oficinas mecânicas. A minha pergunta é para a Roberta. Roberta, como que funciona o processo de descarte de resíduos dos coolants? Eu tenho muita dúvida sobre isso e gostaria de saber. Primeiro tem que traduzir o que ela perguntou, tá? Porque tem um monte de gente que não deve ter entendido a pergunta, tá? Vamos lá. O que a Patrícia está nos perguntando é porque ela trabalhou aí com a questão de equipamentos de arrefecimento. Quando a gente está traduzindo aqui para os carros, o sistema de arrefecimento é o radiador, tá, pessoal? Aquele sistema que fica ali na frente. Tem uma ventoinha, né, que ajuda a refrigerar, mas, ao mesmo tempo, ele tem um sistema que ele corre com líquidos, né, para fazer o resfriamento do motor, né? Então, existe uma camisa ao entorno do motor, e esse resfriamento ele ocorre através de um líquido de arrefecimento que a gente chama carinhosamente de coolants, aqui que é o termo em inglês, né? Mas, Patrícia, eu vou te dizer assim que hoje, para o descarte do sistema de
de arrefecimento, muitas vezes, né, quando é feito pelas oficinas mecânicas, ele acaba indo misturado, eu vou te dizer, no próprio óleo lubrificante, tá? Não é a melhor condição, não é a melhor condição, mas ainda é melhor do que a gente descartar diretamente, né, na rede de esgoto ou, eventualmente, na rede pluvial, né, que acaba contaminando, porque esse fluido de arrefecimento, normalmente ele contém água, ele tem monoetileno glicol, ele tem alguns aditivos, né, e aí com o uso também ele acaba recebendo aí metais, né, do próprio desgaste do sistema. Então ele acaba sendo um fluido também aí contaminante para o meio ambiente. Então hoje ainda não existe uma política para isso e acaba se usando a mesma logística do óleo lubrificante. Claro que no processo do re-refino, ele acaba sendo retirado, ele não volta como óleo, e aí ele vira, nesse processo do refino, ele vira como se fosse um resíduo, né? E esse resíduo do processo do re-refino, muitas vezes ele já neutralizado, né? Porque a água é evaporada, mas o resíduo ele já neutralizado, ele acaba indo normalmente para processos de cimenteiras, por exemplo, que vai junto com os resíduos dos aditivos lubrificantes e do próprio coolant, tá? Então, pela própria quantidade logística, ele acaba sendo descartado aí da mesma forma, né, no mesmo sistema logístico aí do lubrificante. É o que a gente recomenda, né? De novo, né, a gente não controla tudo, mas é melhor do que descartar em redes de esgoto ou sistemas aí pluviais. Agradeço. Tenho outras dúvidas, mas eu acho que é um assunto muito estendido, porque é uma área mais fechada. A gente pode falar depois. Estou super à disposição. Eu gostaria. Obrigada. Tem uma pergunta ali atrás. Alguém levantou a mão. E tem uma lá no fundo também. Bom dia. Meu nome é Dayana. Eu trabalho na agência Approach de comunicação. A gente tem uma unidade de negócios de sustentabilidade, comunicação por causas, juntos. A pergunta é para a Gisélia. Na verdade, é porque há muitos anos, né, sempre foi dito a questão do gás natural ser fraco assim, para veículos automotivos. Meu carro é gasolina, né? Eu já andei em carro a gás, mas só como carona, assim, e tive essa impressão. Então, eu queria entender, assim, se isso é assim, um pouco de lenda, se não é, e se realmente o carro fica um pouco mais fraco, se existe algum mecanismo, ou, enfim, vocês estão pensando em alguma coisa para poder ter carros potentes sendo usado a gás natural. Tá, vou te responder da seguinte forma. É verdade e não é verdade. Quando começar a surgir os kits de conversão, porque o veículo leve, ele não vem de fábrica a GNV. Na verdade, ele precisa da instalação de um kit, né, de conversão, e existem várias gerações desse kit. Então, a gente começa lá, até a terceira geração, mais ou menos, a gente tinha, sim, alguns problemas de perda de rendimento e tinha, sim, a questão da economia, que não era tão eficiente como é hoje. A partir da quarta geração, do kit quarta geração, hoje a gente está na quinta, indo para a sexta geração, isso evoluiu muito e hoje a gente não tem mais essa perda de eficiência, inclusive assim, uma melhora de autonomia e economia também no uso do combustível. Isso falando para veículos leves. Quando a gente fala de veículos pesados, esses veículos eles já vêm de fábrica, com a tecnologia Euro 6, que é o que a gente colocou aqui. Então, ele não tem nenhuma perda de rendimento, é um veículo super eficiente e que pode, inclusive, ser utilizado tanto para o gás natural quanto para o biometano. Hoje, a gente não tem mais esse problema. Tá. Obrigada, Gisele. Tem mais uma pergunta? Oi, aqui. Também seria para a Gisélia, para perguntar a ela. Eu fiquei curiosa em questão... Pode se apresentar, por favor. Rosane, sou Rosane Mazieiro, Senac Rio. Trabalho com educação, né, que a gente até está falando bastante aqui. A dúvida que eu fiquei que é sobre os terceiros, né? Como você atua com esses terceiros na ponta em termos de capacitação e se
nos contratos que você tem em relação ao ESG, você já destaca algumas cláusulas assim que façam esse terceiro. E como você consegue capacitá-los? No processo de licitação das nossas empresas, todos os requisitos de formação eles já são exigidos, inclusive também os requisitos de certificação que cada empresa precisa ter. Então, a gente já determina quais são os profissionais e quais são os perfis que podem trabalhar com cada atividade que a gente executa na ponta. A gente tem informações que são normativas, que são exigidas, e a gente tem um controle documental de toda essa formação, que muitas delas, inclusive, têm que ser anuais. Então, isso inclusive, tem impacto no pagamento desses funcionários. Caso o funcionário não esteja certificado, a gente autua a empresa e a gente não permite que ele trabalhe. E, em relação às formações que a gente falou aqui, de propósito, de cultura, elas são feitas pela Naturgy. A gente tem uma programação anual de formação dessas empresas contratadas e a gente vai fazendo isso ao longo do ano, de acordo com o nosso calendário. A gente tem tempo para mais 2 perguntas. Nossa, várias. Bom, eu não sei quem levantou a mão primeiro. Eu estou aqui com o foi microfone. ela, está certo. Por favor. Bom dia, muito obrigada pela apresentação de vocês. Eu sou a Érica, fundadora da ONG Desapego Solidário, que está inserida na economia circular. E, bem, a minha pergunta é mais direcionada para a atuação interna da empresa em fortalecer a figura dos próprios colaboradores como agentes transformadores das práticas socioambientais, dentro de um movimento que parte de dentro da empresa, mas que atinja o contexto externo. Roberta, quer responder? Bom, a gente tem algumas iniciativas bem bacanas que a gente vem desenvolvendo aí ao longo também da nossa jornada. A gente tem... Começamos agora, né, a elaborar a nossa Semana do Meio Ambiente, a gente tem a nossa Semana de Excelência Operacional, né? Então, são semanas onde a gente busca trazer informação para esses colaboradores, né? A gente capacita esses colaboradores aí quando a gente fala da economia circular, e a nossa estrutura também que permita também o recolhimento, né, e a separação do lixo já dentro da nossa própria... da nossa planta, os nossos escritórios. E uma outra iniciativa também bem bacana que o pessoal tem trabalhado são nas hortas, né? Eles têm também as hortas mantidas pelos colaboradores que acabam servindo também como recursos para os nossos restaurantes dentro das nossas plantas. Mas é algo que a gente acaba fazendo muito mais no sentido de conscientização, né? Claro que aí as demais políticas corporativas acabam impactando de uma forma mais ampla, mas quando a gente fala desses movimentos, né, que a gente busca o engajamento, que a gente dá a capacitação, que a gente traz a informação para os colaboradores, né, em falas não só do nosso time interno, mas também de palestras externas, é uma forma que a gente tem também de trazer, né, isso mais próximo para a vida deles, de convívio dentro das nossas instalações, mas também que eles possam replicar de alguma forma nas suas casas, enfim, nas suas comunidades ou com as suas famílias, né? Bom, falando pela Naturgy, a gente tem alguns programas bem interessantes. A gente tem uma área de gestão ambiental, mas, além disso, por área, a gente tem um facilitador, que é um multiplicador, e ele tem a formação contínua o ano inteiro e a responsabilidade de multiplicar isso. A gente tem alguns programas que são de encontros com o próprio comitê de direção. A gente tem um programa chamado Programa Dialogar, de incentivo ao funcionário. A gente tem também uma premiação anual às melhores iniciativas, com reconhecimento internacional, inclusive na Espanha. A gente tem várias práticas de engajamento e de reconhecimento de todos os funcionários ao longo do ano.
Obrigada. Acho que dá para mais uma pergunta que veio daqui da frente ali. Ela está com o microfone. Dá para mais uma pergunta, gente, meninas? Gisele e Roberta. Isso. Para mim, sim. Para você. Por mim, Tudo bem? Sim, claro, por causa do tempo. Não, Por não. mim, E sim. aí depois, se alguém tiver mais, aí a gente conversa fora, né? Sim. Por favor. Oi, meu nome é Amanda, eu sou do Grupo Redentor, Transporte Urbano. Minha pergunta é para a Gisélia, principalmente. Anotei várias coisas que você colocou aqui, mas eu queria entender principalmente se o teu estudo ele se estende à questão de médio e longo prazo na manutenção. Você falou de 30% acima um valor médio de carro, mas o quanto que isso reflete numa manutenção, que hoje a gente tem algumas questões já com biometano e com o próprio diesel, obviamente. Não, então, a questão da manutenção, ela vai ser a mesma manutenção que você faria um veículo a diesel. E não tem diferença, você vai fazer uma manutenção periódica, preventiva, conforme o programa da sua empresa. Não vai mudar a manutenção pelo veículo ser a GNV ou a biometano, porque o veículo já vem de fábrica podendo ser utilizado com os dois tipos de combustíveis sem necessidade de nenhuma adaptação. Então, o que eu trouxe aqui também foi um outro dado de questão de competitividade, onde, apesar de você ter um veículo que fica em torno de 30% mais caro que um veículo a diesel, você também tem um combustível que ele fica em torno de 30% mais barato. Então, eu acho que quando você traz isso para o teu cálculo de rentabilidade, você consegue ver que é uma iniciativa interessante e que você consegue ter vários ganhos além do ganho ambiental. Era isso, obrigada. Estava vendo aqui a questão de tempo, tá? Então, é o seguinte, eu queria agradecer muito a Gisele e a Roberta, foi ótimo. Pena que a gente não tem mais tempo, porque senão teriam várias perguntas. Então, o que é melhor? As pessoas que tiverem dúvida, a gente vai ficar por aqui, aí conversam, se conheçam, façam networking. Quero agradecer todo mundo. Recadinhos, né? A gente vai colocar na tela aqui algumas opções de lugar para almoçar. A gente vai voltar pontualmente às 14 horas. Então, quem quiser fazer um network aí antes de almoçar também é importante. E às 14 horas estaremos de volta com o painel social, que vai ser muito bacana. Além da conversa, a gente vai apresentar o perfil social, racial e de gênero das 1.100 maiores empresas do Brasil, que o Ethos acabou de lançar na Conferência Ethos de São Paulo. E, claro, aproveitando, tem várias empresas aqui que não são associadas ao Ethos ainda. Quem quiser depois, pega meu contato, a gente marca uma conversa, ou então envia um e-mail para o atendimento@ethos.org.br e a gente agenda uma reunião, ou comigo, ou com a minha equipe, e venha para o Ethos você também, importante, hein? Obrigada. Obrigada.